Amigos, nossa conversa de hoje nós vamos falar três assuntos super importantes. O primeiro deles é sobre o autismo, o segundo deles é sobre a aprendizagem enganosa e o terceiro é sobre Stephen Hawking, que eu não poderia deixar de falar. Vamos então ao autismo, que eu tenho comentado muito e que continuam as polêmicas, mas as polêmicas vão ser esclarecidas. Quem tiver nas proximidades de Brumado, na Bahia, no dia 6 de abril, nós vamos passar um dia inteiro falando sobre o autismo num evento promovido pelo Rotary de lá. Tá? 6 de abril. Depois nós vamos divulgar isso corretamente. Tá? Agora, os próximos eventos nossos vão ser no dia 23 e 24, na semana que vem, né? 23 e 24, em Ipixuna, no Pará, que será o primeiro seminário de educação especial inclusiva. Em seguida, no domingo, 25 de março, em Aurora, no Pará, ainda, também sobre a educação inclusiva. Depois eu estarei no dia 26, segunda-feira, em Belém. E em seguida a gente volta a Salvador. Então vamos agora ao autismo. Eu queria deixar claro que eu não sou contra a utilização de nenhum medicamento. É óbvio que não. Todo medicamento tem sua validade, tem sua importância, é óbvio que tem. O problema é que é a utilização de medicamentos sem necessidade. Quando não há necessidade de você utilizar um medicamento, é a mesma coisa que usar uma droga qualquer, porque o medicamento também é droga. É como a utilização da maconha, cocaína, LSD, Ritalina, risperidona, Rivotril, tudo isso é a mesma coisa. Uns são prescritos pelo médico, uns são drogas lícitas, outros são drogas ilícitas. Todas têm efeitos colaterais. A diferença é que maconha, cocaína, LSD não tem prescrição médica, não tem bula e não diz os efeitos. Mas os outros têm bula e diz os efeitos. Bom, o problema é utilizar esses medicamentos, essas drogas, para tratar consequências antes ou em vez de pesquisar e tratar causas. Esse é o detalhe. Dando esse medicamento, nós estamos curando consequências. E não estamos curando. Estamos mantendo a pessoa socialmente bem, etc., temporariamente, porque nós estamos dando medicamentos para a consequência e a causa continua lá. Então, o medicamento nunca vai poder parar de ser dado. E por que as causas não são estudadas? Bom, aqui nós temos uma coisa chamada compêndio de psiquiatria. Tem o tratado, tem o compêndio, esse é o mais moderno, é o mais novo que tem. Desde a página 1153 até lá pela 1163, etc., está se falando do transtorno de espectro autista. Então, fala-se tudo aqui do transtorno, etc., coisa que nós vamos debater, epidemiologia, etiologia, patogênese, etc., até que chega no tratamento. Onde é que está o tratamento? Está lá na página 1161, começa o tratamento. Todo psiquiatra aprende dessa forma, nesses compêndios, nos tratados, né, que são os mais modernos, e em nenhum momento, desde a página 1161, que fala do tratamento, até a página 1164, em nenhum momento toca-se em assuntos sobre tratar, analisar, pesquisar e tratar causas dos sintomas. O tempo todo é como tratar as consequências. Tá? Então, que medicamento eu vou dar para a irritabilidade, para tudo aquilo que aparece no autismo, né? Todos os problemas. Então, que tipo para insônia, para comportamento, para agressividade, ou seja, quais irritabilidade, hiperatividade, desatenção, comportamento repetitivo estereotipado, ou seja, que medicamento eu vou dar para cada consequência, veja bem, dessas. E as causas? É por isso que nós não podemos reclamar de médico nenhum. Os médicos estão certos. Eles estudaram aqui, porque é o estudo básico da psiquiatria, né? E nos outros livros também, que fala exatamente isso. Em momento algum, nessas obras, fala-se sobre as causas e como reduzir os sintomas atacando as causas. Mas não tem culpa. A não ser
que o médico tivesse tomando consciência permanente, lendo todos os trabalhos de pós-doutorado que estão sendo publicados nas principais revistas médicas nacionais e internacionais sobre autismo. Aí eles saberiam tudo isso que os médicos, nutrólogos e os próprios nutricionistas sabem. Agora, por que será? Vocês têm alguma ideia? Vocês fazem alguma ideia por que nos principais livros de psiquiatria não se fala de pesquisar causas e reduzir? E eu vou dizer quais são essas causas daqui a pouco. Por que será isso? Bom, eu sei que numa palestra dada na Academia de Ciências de Nova York por uma pós-doutora médica, diretora de um dos grandes hospitais de lá, hospital universitário, ela foi bem clara: nós, médicos, somos preparados para fazer a associação entre sintoma e remédio, sintoma e medicamento. Em momento nenhum, nós somos estimulados a pesquisar problemas emocionais que causam as doenças, problemas comportamentais, problemas de relacionamento, problemas afetivos e também outras causas, como as que eu vou falar aqui. Por que será que ela disse isso? Ela disse isso dizendo que, infelizmente, grande parte das universidades do mundo inteiro são financiadas, tem um forte financiamento da indústria farmacêutica, que é excelente, maravilhosa, necessária, mas gananciosa. E faz questão de que determinados conhecimentos não sejam muito bem mostrados, porque senão vai reduzir a venda de medicamentos como Rivotril, Risperidona, Ritalina, Prozac, etc. da vida. Isso é muito claro. Isso aí está muito claro. Não sou eu quem estou falando. Sou eu que estou falando agora, repetindo o que esses médicos falam. Tá? Então vamos ver quais são as causas. Algumas das causas que, se os nutrólogos estudam, nutricionistas estudam, etc., por que não os psiquiatras? Por que não os neurologistas? Né? Então, para que a gente possa reduzir essas causas, há diversas delas que podem ser atacadas. Por exemplo, presença de inflamação crônica no trato gastrointestinal. Isso existe. São chamados enterocolite autística. Outra, alta incidência de gastrite, esofagite, refluxos, etc. Deficiência na produção de enzimas digestivas e desintoxicantes. Isso aqui são obras de pesquisas científicas feitas em todos os pós-docs publicados nas revistas especiais, médicas especiais. Deficiências nutricionais vitamínicas e minerais. Agressão cerebral por glúten, caseína, fenóis, silicatos, saliciclatos e oxalatos. Deficiência de ácidos graxos, como o ômega 3, acúmulo de metais pesados. A criança que tomou todas as vacinas, obviamente, tomou também os metais pesados que estão nas vacinas. Então, se ela é autista, aumenta os sintomas. Óbvio, metais pesados aumentam os sintomas. Disbiose intestinal, com proliferação de fungos, bactérias, etc. Entre eles, a cândida. Candidíase é uma infecção constante em vários autistas. O que mais que nós temos nessas obras aqui? Alteração de resposta imune, ou seja, baixa imunidade, alergias alimentares múltiplas, tá? Deficiência da produção de neurotransmissores, serotonina, dopamina, melatonina, ocitocina, etc. Alteração da perfusão sanguínea cerebral. Tudo isso tem que ser pesquisado. E uma série de nível de amônia sanguínea elevadas. Ou seja, todas essas coisas, e principalmente alergia alimentar, intolerância alimentar, são causas. Se nós atacarmos essas causas, nós vamos reduzir violentamente todos os sintomas dos autistas, que são consequências, e com isso nós não estaremos atacando apenas as consequências com medicamentos como Rivotril, Risperidona, metilfenidato, essas coisas todas. Tá? Então, gente, é isso que eu falo. Eu não estou combatendo os medicamentos. Eles são necessários. Eu estou combatendo o uso apenas dos medicamentos
em vez de se pesquisar as causas que podem reduzir todas essas consequências. Então é isso. Os médicos não têm culpa, porque não tem tempo. Os médicos clínicos, o médico está na clínica, como é que ele tem realmente pouco tempo para ficar pesquisando. O ruim é que a formação dele nas suas faculdades está muito fraca, ou seja, está ou tendenciosa, né? Eu não vou dar a minha ideia aqui não, mas eu acho que vocês já perceberam, né? E nós vamos discutir sobre isso no dia 6 de abril, lá em Brumado. Quem quiser estar lá, faça o favor de se inscrever, etc., porque eu acho que vai ser uma boa oportunidade de nós debatermos esse tema. Então, esse é o processo do autista, que nós temos que discutir muito mais ainda, porque nós temos que salvar todas essas crianças e adolescentes que têm o transtorno de espectro autista e que estão penando por aí, penando. As escolas não sabem o que fazer porque elas estão muito agressivas. Por que elas estão agressivas? Por que uma criança autista entra agressiva, irritante, não quer prestar atenção em nada na sala de aula? Porque está com os sintomas, está com as consequências de coisas que podem ser atacadas. Uma dieta alimentar isenta de tudo aquilo que ela tem alergia ou intolerância reduz todas essas causas, essas consequências. Aí a criança vai poder ser educada, ter a sua parte intelectual desenvolvida, ser socializada, mas sem isso não tem como. Não tem como. Então, esse é um detalhe muito importante que nós precisamos estar atentos no entendimento do autista. A dieta é fundamental. Tá? Aí nós podemos desenvolver. Um autista que esteja com a alimentação inadequada, que não esteja fazendo a dieta correta, que não tenha sido pesquisado níveis de ômega 3, essas coisas todas, não tenha sido tratado da candidíase, essa coisa toda, como é que ele vai ser desenvolvido intelectualmente? Se o cérebro não está funcionando corretamente? Como é que ele vai desenvolver a sua socialização? Como é que ele vai ser encaminhado para a sua autonomia? Então, gente, nós estamos destruindo essas crianças e adolescentes, não permitindo que elas tenham um processo de educação inclusiva real. Não adianta colocar um autista numa escola, dizer que tem que incluir o autista, sem tratá-lo convenientemente com tratar as causas, não é tratar as consequências com remédio, não, porque esses medicamentos vão piorar ainda mais a situação, a capacidade cognitiva dessas crianças e desses adolescentes. Então, eles não vão aprender nada. Então, não é o remédio que a gente precisa, é ataque às causas. Tá? Isso é muito importante. Segundo assunto, aprendizagem enganosa, aprendizagem real. Gente, essa batalha é uma batalha diária minha. Eu vivo dizendo que no Brasil existe uma razão para nós sermos o pior país do mundo em aprendizagem. Por que nós somos o pior país do mundo em aprendizagem? Porque o nosso conceito de aprendizagem está todo incorreto, todo errado. Nós estamos achando que para o aluno, para aprender, ele tem que decorar para a prova. Não é isso que os pais fazem? Então, as escolas fazem o seguinte, marcam a prova para o dia... daqui a 2 dias nós vamos ter prova de geografia. E algumas escolas ainda mandam para casa um questionário com 30 questões, dizendo, dessas 30, estudem bem, que dessas 30, 10 vão cair na prova. Ou seja, estudem bem ou decorem bem. Então a criança vai e decora aquelas 30 questões, 10 caem na prova, ela tira 10. Algumas até não tiram 9, 8, porque não conseguiram decorar bem. Os pais ficaram até tarde da noite ajudando a criança a decorar aquilo tudo, porque os pais querem nota e não estão nem aí para a aprendizagem. Então, esse é um dos detalhes. Bom, como é que nós podemos mudar isso? Primeiro, nós temos que acabar com essa história de estudar para a prova. E temos que mostrar aos alunos e aos professores que o conceito tem que ser estudar para aprender. Como é que se faz estudo para aprender? Porque o estudo para a prova é um estudo enganoso. É uma aprendizagem enganosa. A criança tira 10 e não aprendeu. Então ela está cheia no boletim de 10 e não aprendeu nada. No dia que ela precisar daquele assunto de novo, vai ter que decorar outra vez. E por isso que nós temos um péssimo resultado nos Enems da vida, nos pré-vestibulares. E cada vez tem que baixar mais a média de entrada para poder entrar alguém nas faculdades públicas. Né? Por quê?
Porque não tem como. A maioria dos alunos está decorando para nota e não estudando para aprender. Então, em primeiro lugar, não marcar a prova. O fato das provas não serem marcadas faz com que o aluno, então, não tenha como decorar para a prova. Já é um bom passo. Segundo passo, fazer o aluno estudar para aprender. Gente, só se aprende escrevendo. Não tem como você aprender, estudar alguma coisa para aprender. Estudar para decorar? Tem. Estudar para aprender, se você estiver só lendo, ou só assistindo uma aula, ou só assistindo uma videoaula. Não. Para que haja aprendizagem real, que significa gravar tudo que foi aprendido, tudo que está sendo estudado, na memória consolidada definitiva, precisa que a pessoa esteja estudando escrevendo com as próprias mãos. Por quê? Porque na hora que ela está escrevendo com as próprias mãos, ela está sinalizando para o seu cérebro que aquele assunto realmente é o assunto principal que vai ter que ser transferido durante o sono para a memória consolidada, que é a memória definitiva. Se ele estiver estudando, decorando, não vai para a memória definitiva nenhuma. Continua lá na memória de trabalho. E vai ficar na memória de trabalho por mais um dia, no máximo 2, depois esquece. Se ele estiver estudando escrevendo, não. Durante o sono, isso que ele estudou escrevendo vai para a memória definitiva, consolidada, e fica para o resto da vida. Então, básico, estudar escrevendo. E que horas que ele tem que estudar escrevendo? Antes de dormir, naquele mesmo dia em que ele teve a aula, que ele assistiu a aula, que ele assistiu a videoaula. Então, a aula de manhã é maravilhosa, porque ele pode fazer isso de tarde. A aula de tarde já fica um pouco pesado, porque ele vai ter que fazer isso no final da tarde ou no início da noite. A aula de noite tem que dormir mais tarde, o que também é prejudicial, porque tem que fazer esse estudo antes de dormir. Porque aí, na hora que for dormir, o cérebro faz essa transferência. O sono, então, tem que ser um sono que seja suficiente para essa transferência ser feita. Tá? Então, o básico é estudar escrevendo no mesmo dia em que se teve aquela aula, em que se assistiu aquele vídeo aula, em que se estudou aquele livro, aquela trecho, aquele assunto. Tá? Então, isso é fundamental. Então, e as provas? Faz a prova o dia que quiser, mas nunca marcando para não voltar ao círculo vicioso. Porque se começar a marcar a prova, volta o círculo vicioso outra vez. E ninguém aprende coisa alguma. Tá? De preferência, não devia ter nem prova, nem nota, nem coisa nenhuma. Eu sou completamente contra prova e nota, a menos que sejam simulados com questões de vestibulares, etc., para a pessoa treinar, evitar aquele nervosismo de um concurso público, de um concurso vestibular, de um concurso para o Enem, coisas assim. Então, isso sim. Agora, prova para dar nota para unidade letiva, para passar de ano, eu sou totalmente contra. As avaliações, as provas deveriam ser, e aqui no nosso colégio nós fazemos as avaliações, mas para analisar onde estão os erros. Ou seja, não é para dar nota. A nota vai sair porque é obrigatório por enquanto, pai quer, professor fica desesperado sem nota. Então, eu ainda estou deixando ter nota por enquanto, para evitar que haja uma fuga, como aconteceu há alguns anos aqui no IUP, no nosso colégio, que eu eliminei prova e nota. Quase os pais todos tiraram os filhos do colégio, dizendo que esse colégio não ensina, porque não tem prova nem nota, porque estão acostumados a achar que ensinar significa ter prova e nota, e não é. Mas, de qualquer maneira, então, para evitar essa saída total de alunos mal informados, pais mal informados, continua tendo prova e nota. Só que as provas são controladas por mim, para quê? Para nós vermos onde estão os erros, eu passar para os professores, esses alunos, esse não conseguiram entender esse tal e esse tal assunto. Ensine de novo. Ou ponha ele para estudar de alguma outra forma. Ou vamos arranjar outro, caso o professor não consiga, outro tipo de professor para dar a mesma matéria, para eles aprenderem aqueles assuntos. Não ficar assunto sem aprender. Então, a avaliação é para mostrar, em primeiro lugar, que o assunto não foi compreendido pelo aluno por algum motivo. Que aluno? Que motivo? Primeiro motivo, pode a metodologia do professor não ter alcançado aquele tipo de aluno. O aluno pode ser mais visual do que auditivo, mais auditivo do que visual, etc. Coisas assim, isso é comum.
ou o aluno pode ser mais associativo do que lógico, ou mais lógico do que associativo, então isso é comum. Então isso faz com que a mesma aula pode ser entendida por alguns tipos de aluno e outros não. Então, a metodologia do professor pode ser um problema relacionado ao entendimento daquele aluno. Outro, o professor pode não ter tido capacidade suficiente ou estratégia suficiente para estimular o aluno a estudar, ou incentivá-lo a fazer o estudo ativo, o estudo escrevendo à tarde, se a aula for de manhã. Ou seja, o professor pode não ter estimulado nem exigido corretamente esse estudo escrito depois da aula. Tá? E terceira causa, o aluno pode, mesmo tendo sido estimulado pelo professor, mesmo tendo tido uma metodologia do professor correta, ele pode simplesmente estar sofrendo uma influência muito grande da mídia, de colegas, das músicas, etc., e ter passado a tarde inteira, ou ter passado a tarde inteira nas redes sociais, e com isso ele não tem tempo, coitadinho, de estudar corretamente. Aí dá uma lida rápida, o estudo não vale para porcaria nenhuma, porque ele não teve tempo que está nas redes sociais, está no Facebook, está no WhatsApp, está naquela coisa toda. E, logicamente, essa intercomunicação adolescente, para ele, é mais importante do que a sua preparação para a autossuficiência, para o sucesso na vida, aquelas coisas todas. Então, isso sim, a avaliação serve para isso. Não para reprovar, nem para aprovar. No meu modo de entender, é isso. Aliás, Cipriano Luquezzi, o papa da avaliação, na sua obra, fala isso o tempo todo e as pessoas não fazem a menor ideia do que estão lendo, fazem prova sobre a obra de Cipriano Luquezzi, tiram 10 na prova, porque fizeram a prova para tirar 10. Tiraram, não sabe nada que Cipriano Luquezzi estudou. Ainda mais porque nem o professor que deu a matéria. Porque se ele estava querendo que os alunos tirassem 10 para passar, nem ele entendeu a obra que ele estava dando aula. Infelizmente, isso é uma constante. Tá? Então, essa é a diferença entre aprendizagem enganosa e aprendizagem real. Então, vamos simplificar? É simples. Deu a aula naquele dia, o aluno tem que, em seguida, fazer o estudo escrevendo, resumindo, comentando sobre aquele assunto. E, de preferência, associando nesse escrever o resumo, ele, em vez de escrever só o resumo, associa com os fatos que estão ocorrendo no dia a dia, porque aí vai ficar muito mais bem alicerçado isso na memória. Tá? Por exemplo, faleceu Stephen Hawking, que é o nosso terceiro assunto. Então, obviamente, nos estudos de ontem, nos estudos de hoje, nos estudos de amanhã, nos estudos dessa semana, de geografia, de física, né? Óbvio que você tem que fazer o estudo, seja do assunto que for de geografia, de física, etc., mas relacionando ao legado que esse cara deixou, que Stephen Hawking, esse gênio nos deixou, em geografia, entendimento do universo, em física, astrofísica, etc. E se a matéria for história? Lógico, relacionar depois de escrever sobre o assunto do dia de história, continuar escrevendo e fazendo a relação entre Stephen Hawking, ou seja, o personagem histórico que acaba de se entrar na história como um gênio que se foi e que deixou um tremendo legado para a humanidade. Né? Aí vai fazer o estudo de biologia. Mesma coisa. Então, eu estou dando o exemplo de Stephen Hawking porque foi o ocorrido agora. Tá? Mas todas as ocorrências mundiais, nacionais, municipais, até familiares, podem ser introduzidas nesse resumo, nesse texto escrito sobre aquele assunto do dia. Porque a associação de ideias, a ligação, faz com que aquilo fique gravado para o resto da vida. Isso é muito mais inteligente. Então, escrever só o resumo daquele assunto, nada. Associe esse resumo ao que está acontecendo no seu dia a dia, ao que você viu nos jornais, ao que está passando na televisão. Biologia. Vai falar sobre biologia, óbvio que vai falar de Stephen Hawking de novo, já. Stephen Hawking está ligado a tudo. Stephen Hawking agora, eu estou falando. Qualquer assunto pode estar ligado a tudo. Por quê? Porque vai pesquisar, então, rapidamente, depois de fazer o estudo do assunto de biologia de hoje, tá?
pesquisar o que é esclerose lateral amiotrófica, o que é isso, o que significa esclerose lateral amiotrófica, que foi a doença que acometeu ele aos 21 anos de idade. Por que ele não morreu, então, se a esclerose lateral amiotrófica mata em 2 anos no máximo? Por que ele viveu até 76 anos? Como ele conseguiu sobreviver até os 76 anos de idade, produzindo violentamente? Nós não sabemos por quê. Porque ele disse para ele mesmo que ele tinha uma missão. Todo mundo achava que ele não ia cumprir essa missão. Eu já estou entrando no terceiro item, né? Emendando agora. Então, o que aconteceu com Stephen Hawking? Aos 21 anos, foi acometido da esclerose lateral amiotrófica. Ninguém achava que esse cara iria completar o doutorado. Ele decidiu que ia continuar na missão dele. E as frases que ele escreve mostram a missão dele. É amor e conhecimento. Eu vivo falando isso. Amor e aprendizagem, amor e conhecimento. Tá? Falo isso o tempo todo. Então, o que ele fez? Buscou, terminou o doutorado, e não só terminou o doutorado, como veio a se tornar um dos maiores gênios da astrofísica mundial. Veio a assumir a cadeira de física da Universidade de Cambridge, que havia sido ocupada por ninguém mais, ninguém menos do que Isaac Newton, tá? Um outro gênio da astrofísica, da física mundial. Então, vejam como uma pessoa dessa que estava com esclerose lateral amiotrófica, que mata em 2 anos, como ela conseguiu sobreviver dos 21 anos de idade aos 76, produzindo diariamente. Eu tenho aqui na nossa biblioteca o último livro dele, escrito já só com uma bochecha mexendo. E esse, o penúltimo, porque o último vai ser publicado agora, com certeza. Porque ele já estava escrevendo uma outra obra junto com o outro físico, e esse outro físico vai acabar a obra escrevendo dessa forma. Ou seja, e é interessante como tem tanta gente, né, que acorda de manhã cedo. Esse é o outro legado de Stephen Hawking que eu gostaria muito de comentar com vocês. Tanta gente que acorda de manhã cedo, diz, oh meu Deus, mais um dia, principalmente segunda-feira, né? Puxa, mais um dia, meu Deus, para trabalhar, que coisa chata. Só falta dizer assim, poxa, meu Deus, ainda estou vivo, que coisa, ainda tem que aguentar mais um dia de vida. Só falta falar isso. Gente, aí vem, e o cara tem inteiro, fala, tem braço, tem perna, tudo mexendo, funcionando, e o outro nada mexendo, funcionando só a mente, e feliz, produzindo, se achando a pessoa mais feliz do mundo. Porque ele mesmo diz, sem trabalho, sem conhecimento, não tem felicidade. Felicidade é trabalho e conhecimento, o que eu concordo plenamente. Então, esse é um dos legados que eu achei principais, primordiais, como ensinamento para todos nós, que é a elevação da autoestima a cada minuto. Então, esse legado, mais do que todos os legados científicos que Stephen Hawking nos deixou, está o legado da vida, do amor à vida, do amor a si mesmo e à vida, o amor a fazer o bem ao outro, a produzir para a humanidade. Poxa, lógico, quem dera que cada um de nós pudesse ter um milésimo da produção para a humanidade que Stephen Hawking teve. Mas todos nós podemos produzir para nós mesmos e para a comunidade à nossa volta. Nós podemos deixar legados fantásticos também. Podemos não abranger o mundo como ele abrangeu, o universo, né? Os multiversos, mas podemos abranger a nossa família, podemos abranger o nosso bairro, podemos abranger a nossa escola, nossos amigos, principalmente nossa família. Então, esse legado eu acho fundamental. Fundamental importância. Vamos repensar a nossa vida baseado agora, com o exemplo agora desse gênio que se foi. Vamos acordar diariamente como ele acordava, acordar diariamente dando graças a Deus, para quem não é ateu, à vida, para quem é ateu, graças à sua energia, a você mesmo, por estar vivo mais um dia e poder produzir mais um pouco. Poder estar curtindo cada momento desse seu dia, como se esse seu dia, sempre planejando para que esse seu dia seja o melhor dia da sua vida.
todos os dias, pense que ele tem que ser o melhor dia da sua vida. Acorde e lembre disso, porque aí você não estará jogando fora um dia. Isso é fundamental. Isso é lição de vida, deixado no legado de Stephen Hawking. Agora, o que me deixou muito triste foi ler alguns comentários no Facebook de pessoas que se dizem religiosas, xingando ele, com ódio, transmitindo ódio. Pessoas religiosas, se dizem, isso não é religioso, nem aqui nem na China, mas se dizem religiosas, participantes da igreja X, igreja Y, etc. Tá? Alguns deles eu sei até de que igreja são, tá? E um ódio tremendo, dizendo, esse ateu que está queimando no inferno, agora vai estar queimando no inferno, bem feito, não sei o quê, não sei por que vocês estão falando tão bem desse ateu e outros, e dando outros adjetivos, né? Que deve estar queimando no inferno agora. Rapaz, pensando bem, eu não sei bem quem é que vai estar queimando no inferno, não. Porque uma pessoa que se diz religiosa, né, crente em Deus, né? Ou pelo menos acha que acredita num Deus, sei lá, não é o mesmo Deus meu, isso pode ter certeza que não é. E que transmite esse ódio por uma pessoa porque a pessoa é ateu, porque Stephen Hawking era ateu. O que tem a ver ele ser ateu ou não ser ateu, ser dessa religião A, B, C ou D? Que história é essa? O legado que ele deixou, a importância dele, é muito acima de qualquer coisa dessas. Outros disseram, porque ele isso, aquilo, Deus do céu, que absurdo um troço desse. É um absurdo uma coisa dessas. E se dizem religiosos. Então, é outra coisa importante, que aí não é do legado de Stephen Hawking, mas é um legado que o evento Stephen Hawking vai nos deixar. Vamos refletir sobre esses comentários? Vamos refletir sobre isso? Por que a gente vê tanto ódio sendo exalado por pessoas que se dizem religiosas e alguns até ministros de algumas religiões? Por que exalar tanto ódio? Será que essa religião fomenta o ódio? Religião fomentar ódio? Eu acho que não é bem isso, não. Eu acho que essas religiões, esses religiosos que estão fomentando ódio, eles estão adorando um Deus que pode não ser bem Deus, não. Tá? Seria bom eles repensarem o que eles estão fazendo, que tem alguma coisa errada aí. Eu mesmo, quando entro em alguma igreja, etc., católica como a minha, ou de alguma religião evangélica, como de vários amigos meus, etc., pastores amigos também, se por acaso quem está ministrando alguma coisa lá, né, naquele momento, cada um tem um nome, né, o culto, etc., ou a missa, se de repente começa, em vez de estar fomentando o amor, fomentando a caridade, fomentando coisas, fomentar o ódio, se de repente começar a falar mal de outra denominação, eu saio. Já saí de várias. Eu saio imediatamente. A minha religião é minha. Tá? Ódio tem nada a ver comigo, não. Aí, às vezes, até as pessoas dizem, por que você não volta lá? Você não é dessa religião, católico, no caso. Né? Mas saí de evangélicas também. Tá? Sim, mas a partir do momento que a pessoa que está lá falando, né, ela está transmitindo ódio a alguma outra religião ou a quem não tem religião, eu estou no lugar errado. Tá? Então, eu que saio. Os incomodados que se retirem. Eu me incomodo e vou fazer minhas orações fora de lá. Então, gente, é isso. Não, inclusive, no ateísmo, eu tenho amigos ateus que são fantásticos em termos de amor, de compaixão pelo outro, etc. Então, nada tem a ver religiosidade, ateísmo, denominação, com coisa nenhuma. Então, eu fiquei muito triste com esses comentários que eu vi. Não excluí ninguém, absolutamente, excluí comentário. No meu Face, logicamente, se o Face é a minha linha, eu vou excluir esses comentários sim, que eu não quero que meus amigos fiquem sendo contaminados com ódio. Tá doido? Então, comentário de ódio eu excluo na hora.
Não excluo a pessoa porque eu não tenho ódio de ninguém, óbvio que não. Apenas eu excluo o comentário. Se ela se tocar aqui, ao fazer um comentário de ódio numa postagem minha, aquele comentário foi excluído, e ao fazer um comentário positivo, o comentário está lá, eu até comento também em cima do comentário, talvez se toque, né? É só para dar um toquezinho de leve sobre o assunto. Então, gente, Stephen Hawking, eu até fiz uma sugestão para os meus alunos do colégio, IUP, que eles fizessem um trabalho, lógico, sobre o legado de Stephen Hawking para a humanidade. Isso é muito importante, é super importante. Outro assunto, rapidamente, para a gente terminar aqui, é sobre as redes sociais. Me pediram para que eu falasse sobre o problema que o excesso de mergulho nas redes sociais causa. Mas isso eu tenho falado constantemente, inclusive para todos os meus amigos adolescentes, que não é para vocês deixarem de estar nas redes sociais. Não. É importante que vocês determinem tempo para isso, um momento para isso, mas que escolham momentos para que vocês estejam livres da escravidão. Porque a escravidão já acabou, gente. E nós estamos procurando ser escravos de novo ao ficarmos ligados à rede social sem poder desligá-la. Né? Então, o ideal seria o quê? Chega à noite, os pais ajudarem seus filhos a não serem escravos. Então, tirem os trilhões, aquelas correntes, desamarrem as correntes, peguem a chave dos cadeados e desamarrem essas correntes que estão prendendo seus filhos à escravidão. Sabe que correntes são essas? Celular, smartphone. Então desamarra essas correntes. Quando o filho chega, não, peraí, meu filho, peraí que eu vou desamarrar você dessa escravidão. Eu vou libertar você da escravidão a partir de agora, 8 da noite. Me dá aqui seu celular. Pronto, você está livre. Você não está mais escravizado até amanhã de manhã, ok? Pode dormir sossegado. Eu consegui libertar você. Certo? É uma maneira estratégica, né? De libertar seus filhos dessa escravidão. Agora, eu estou falando dos seus filhos, eu estou falando dos meus amigos adolescentes, que eu já fiz isso com vários, tá? Mas que tal nós também, não é não? Que tal nós também nos livrarmos dessa escravidão? Ok? Gente, próxima quarta-feira, 8 horas da noite, eu vou verificar direitinho se a internet está boa. Se não estiver boa no local que eu estiver, eu vou para outro local, para que a gente tenha o nosso programa com boa imagem, bom som, e não aquela porcaria que saiu. Eu tive que regravar tudo aqui para falar com vocês, tá? Então, na quarta-feira da próxima semana, será a véspera da minha viagem para Belém do Pará, onde de lá eu vou para Ipixuna, como eu falei aqui, né? Onde estarei lá dia 23 e 24, Ipixuna, no Pará, fazendo esse seminário de educação especial inclusiva. Em seguida, no domingo, estarei em Aurora, também no Pará, já um pouco mais próximo de Belém. E no dia 26 eu estarei em Belém, 27 devo estar em Salvador novamente. Tá? Então, amigos, um forte abraço a todos. Nós teremos alguns minutos de educação publicados nessa semana para fomentar a nossa discussão da próxima quarta-feira. Peço mil desculpas pelo problema que que não fui eu, foi a Oi que me deixou com a péssima imagem, péssimo áudio da nossa live, e que eu estou aqui regravando para que vocês tenham acesso a esses assuntos. Forte abraço e até a próxima quarta-feira e a qualquer momento no nosso Minuto de Educação. Até lá, amigos.